Soberano e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade, por tua essência, pelo teu caráter, por tudo que és, Senhor. Nós te agradecemos porque se faz presente no nosso meio, um Deus que criou os céus e a terra, presente no meio de um povo tão fraco, porque nós somos fracos, Senhor. Nós somos limitados e completamente dependentes do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem olhado para nós. O Senhor nos ama com amor tão intenso que nós não podemos compreender como é que alguém pode dar o seu bem maior, que é o seu filho, para morrer no lugar de pecadores como nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque não tínhamos e não temos como pagar esse amor. Por isso, nós te pedimos misericórdias, porque o Senhor tem nos ensinado por meio da tua palavra, e o que o Senhor requer de cada um de nós é obediência. A tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nos ensina, Senhor, dia após dia, a escutar a tua voz através das Escrituras e a colocá-las em prática, Senhor. O Senhor mesmo falou que muitos estão perecendo porque não conhecem ao Senhor. Mas nós temos a tua palavra e precisamos da tua palavra para seguir os teus passos. Fala conosco, já começou a falar conosco, através dos louvores, através da ceia. Fala conosco por meio da tua palavra que será ministrada nessa noite. É o que nós te pedimos e oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados, abram suas Bíblias no livro de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel 6, a partir do versículo 14. Livro de Daniel, capítulo 6, a partir do verso 14. Todos encontraram? Lerei a palavra do Senhor. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhes disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Muitos conhecem a história de Daniel
na cova dos leões, são dois eventos marcantes no livro de Daniel. Um nós já falamos aqui, que foi quando aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados vivos dentro de uma fornalha ardendo em chamas. E Deus deu livramento tamanho àqueles jovens que nem a sua roupa cheirava a fumaça. Aqueles jovens eram fiéis a Deus. Temos aqui mais um jovem fiel ao Senhor, que por ser fiel a Deus, não foi lançado numa fornalha, mas foi lançado agora na cova com ferozes leões. Eu quero que você entenda nessa noite, você que conhece a Deus, principalmente você que conhece a Deus, que todo cristão está sujeito a passar por dificuldades. Todo cristão está sujeito a enfrentar momentos difíceis na vida. E muitas vezes nós olhamos para a história de Daniel e nos identificamos com ele. Eu não falo todos, porque alguns cristãos se identificam mais com os acontecimentos relacionados aos apóstolos. Mas olhar para Daniel e se identificar com o jovem que foi lançado para ser devorado pelos leões por causa de um decreto pagão, talvez muitos não irão se identificar. Mas o bom das Escrituras é que nós podemos olhar para personagens como Daniel e podemos trazer lições para as nossas vidas. Porque Daniel era um jovem temente a Deus. E a gente pensa, nós que somos adultos, somos detentores do saber, porque já vivemos determinadas experiências, pensamos que jovens, como vocês aqui, não irão passar por dificuldades sendo cristãos. E muitas vezes menosprezamos. O jovem cheio de saúde, um jovem sofre também. Mas eu quero trazer uma reflexão de uma forma geral para os adultos também, que muitas vezes estamos como Daniel, rodeados de leões vivos, querendo nos devorar. Mas o crente verdadeiro, aquele que conhece as Escrituras e que coloca as Escrituras em prática, ele sabe, por convicção dada por Deus, que mesmo na cova, um dia essa prova vai passar. O que é triste é que tem um outro lado. Tem cristãos que não acreditam mais, estão tão obcecados pela prova que passam, que não acreditam mais que vão sair da cova e se entregam para serem devorados pelos leões. Perderam a esperança. A cova, ela simboliza muitas coisas nas nossas vidas, em termos de provas. Assim como na semana passada, você que esteve aqui à noite, você aprendeu que nós podemos transformar pedras em travesseiro. Podemos transformar pedras, usar as pedras nos nossos caminhos, para usá-las, para Deus realizar o sonho dele nas nossas vidas. E transformar as pedras, adversidades, em altar de louvor para a glória de Deus. Hoje você vai aprender nas Escrituras que a cova tem um significado importante para as lutas que você tem enfrentado. Porque a cova, geralmente, ela vai representar o pico, o ápice de um problema. Talvez o seu maior problema. Em algumas situações você vai pensar o seguinte: nunca passei por isso. Por que é que eu estou enfrentando essa dificuldade? Nunca sonhei como cristão ou como cristã em passar pelo que eu estou passando. O problema de Daniel aparentemente não atingiu o seu ponto máximo quando ele foi lançado na cova. Sabe por quê? Porque ainda havia uma esperança, havia uma abertura na cova. Muitas vezes somos lançados na cova, os leões estão rugindo, mas ainda olhamos para trás e temos a esperança da luz do sol. Mas o problema maior, talvez, na situação em que nós lemos aqui para Daniel, ponto máximo, versículo 17, foi esse aqui, ó.
foi trazida o quê? Uma pedra e posta sobre a boca da cova. Problema chegou ao fim? Não. Selou-a, ela foi selada. A Bíblia diz que o rei a selou com o seu próprio anel, para que nada se mudasse com respeito a Daniel. Aquela luz de esperança para Daniel foi embora, aparentemente, quando a cova foi selada. Ele agora estava no escuro, sem saúde aparente e olhando para aquelas feras. Podemos aprender com isso que mesmo sem luz, nós precisamos lembrar que temos esperança. E o que acontece na vida de muitos cristãos é isso, a falta de esperança em Jesus, porque a situação aperta, e parece que tem uma coisa em nós, que valorizamos tanto os nossos problemas, que nos esquecemos que Jesus é a luz. Aí sabe o que é que nós fazemos? Adoramos, e guarde isso, adoramos os nossos problemas. E antes que você diga, é impossível adorar os nossos problemas, a gente sofre com os nossos problemas, mas adorar os problemas, eu te digo, biblicamente, que muitas vezes você adora o seu problema, sabe por quê? Porque, o meu problema é esse, o meu problema é isso, se eu tivesse aquilo, mas eu tenho isso, eu estou sofrendo por conta disso, e é isso na minha vida. Onde está Deus para ser adorado? Não tem espaço para Ele, porque o seu problema, ele acaba se tornando um ídolo na sua vida. Você só tem atenção para o seu problema. Não consegue ver que o Espírito Santo habita em você? Que Jesus prometeu estar contigo todos os dias, e que Jesus prometeu que você teria sofrimento nesse mundo. Ele prometeu isso, mas estamos tão obcecados com a nossa dor, com a nossa angústia, que toda a glória de Deus, ela simplesmente vai para o ralo. Eu não estou querendo parecer hipócrita ou falso moralista, em dizer que você tem que sambar, dançar, eu estou vivendo problemas e estou aqui. Não. O que eu quero despertar em você é a consciência bíblica, cristã. Que às vezes, muitas vezes, você vai estar na cova, mas você não pode perder a esperança. A cova, ela representa, muitas vezes, que o problema fugiu do nosso controle. Aí eu tenho que lembrar de Israel, eu tenho que olhar para as Escrituras, eu tenho que me apegar a alguma coisa de Deus, porque se eu me apegar às coisas lá fora, se eu me apegar às minhas convicções, eu vou ficar dentro da cova e vou perder todas as esperanças. Quando o povo de Deus estava na cova chamada Egito, o povo de Deus estava prosperando lá dentro, e isso preocupou a Faraó. Olha, Israel, povo de Israel, o povo de Deus está prosperando. Vamos colocá-los para trabalhar de maneira escrava. Pau em Israel. Carregar pedra. Comida ruim, que eles até em um determinado tempo adoravam até a comida de Faraó. Mas estavam na cova chamada Egito. Até que Deus diz assim, vou enviar os meus servos, para tirar esse povo dessa cova. E aí Deus tira. Deus acaba com o exército de Faraó, só que antes disso, o povo está marchando. O povo está feliz, está cantando, só que se deparam com o mar. Olham para frente, mar. Olham para trás, povo de Faraó, tem até uma música. Eles olham para trás e não vê esperança, olham para frente, não vê esperança. Às vezes, a cova vai representar que o problema fugiu do seu controle. Mas você precisa saber que nenhum problema, está acima de Deus. Nenhum dos seus problemas. Que você não é o único, que você não é a única a enfrentar o problema que você enfrenta. Olha o que Deus disse lá em Êxodo capítulo 14. Fique com o dedo em Daniel e vá para Êxodo capítulo 14.
Êxodo capítulo 14. Versículo 15. O povo agora estava desesperado, porque aparentemente o problema tinha fugido do seu controle. Mas olha o versículo 15, o que Deus diz: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel o quê? Que marchem. Que povo incrédulo é esse? Quem foi que criou o mar? Não fui eu? Ah, mas um simples problema, um mar na frente de vocês, que problema tão pequeno. Por que vocês estão chorando, estão preocupados? Não fui eu que tirei vocês do Egito? Não foi eu que tirei vocês da mão de Faraó? E agora vocês estão se lamentando porque tem um problema tão pequeno na vida de vocês? O mar. Marcha, manda o povo marchar. O povo não confia em mim não, marcha. Foi o que o povo fez. Marchou. O que foi que aconteceu? O mar se abriu. O problema fugiu do controle do povo. Eles não podiam fazer nada, podiam gritar, podiam pegar baldes, não podiam fazer nada. O problema não era deles. De quem era o problema? De Deus. Senhor, tem um problema aí. Ah, mas vocês também têm um problema. Cadê a confiança? Marchem. Deixa que o mar é problema meu. Vocês precisam fazer o quê? Marchar. Vão embora. Deixa que o problema do mar é meu. Foi eu que criei, deixa comigo. O povo vai, então marcha. E a Bíblia diz que eles passam a seco. Não molham nem a sola dos pés. Mas essa crença é para poucos. Nem todo mundo crê nisso. Eu recebi informativo na internet, por e-mail, sobre o que aconteceu no Egito. Que na verdade ali tinha um pequeno canal, e que por conta de um fenômeno da natureza, as marés baixaram, mas onde o povo de Israel passou já tinha como se fosse uma ponte ali, A fé é para poucos. Por isso que muitas vezes você se depara com um problema na sua vida, você acha que perdeu o controle, você perde logo a fé. E você começa a culpar as pessoas, começa a culpar as coisas. O problema muitas vezes está em você mesmo. A falta de fé. A cova ela pode representar também um problema impossível. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente que eu mencionei aqui, eles confiaram em Deus e eles declararam, você que esteve aqui, você vai lembrar que eles disseram assim, ó: fique sabendo, rei, que se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai fazer, se Ele quiser. Também se Ele não quiser nos tirar da fornalha, louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa aprender que quando o problema ele parece impossível, Deus está no controle. E muitas vezes Deus não vai tirar aquele problema na sua vida. Não vai. E a pergunta é, você está disposto ou disposta a ainda glorificar o nome do Senhor? Se Ele não tirar o problema na sua vida? Sabe o que é que muitos dizem? Não. Não estou não. Eu tenho um limite. A minha fé ela tem um limite. Eu vou chegar até determinado ponto. Se Deus não agir, não quero mais saber de Deus. Quem perde é você. Só você tem a perder. Porque talvez você foi chamado, chamada, criado ou criada para viver uma vida de problemas. A Bíblia diz lá em Pedro que muitos foram eleitos para o sofrimento. E agora? Eu vou pegar esse versículo, eu vou tirar essa parte das Escrituras por conveniência e não vou aceitar? Não dá não, pastor. Não dá não, meu irmão, não dá não, minha irmã, a coisa está feia. Eu confiei em Deus até aqui. Não confio mais em Deus. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Uma vez aconselhando uma pessoa, ela ficou sabendo que eu trabalhava com aconselhamento. Ela veio de outra igreja para cá. E num determinado ponto ela disse que isso não é para mim. Eu disse para ela, olha, eu só posso orar por você. Se isso aqui não é para você, mais nada é.
pessoa abriu um olhão, porque ela esperava que eu massageasse o ego dela, eu não massageei o ego de ninguém. Eu digo, a esperança está nas Escrituras. Fora das Escrituras, não tem esperança para a sua vida. Eu digo logo, não tem. Você acha que se você abandonar Deus, você acha que se você abandonar as Escrituras, você vai encontrar o que lá fora? Sabe o que é que você vai encontrar lá fora? Satanás, que é o Deus desse século. A Bíblia diz que ele vai cegar o seu entendimento para que você nunca mais veja a glória de Deus nas Escrituras. Aí a pessoa abre o olho. Não, eu tenho que lhe falar isso, porque você não quer esperança nas Escrituras. Eu tenho que lhe ser sincero. Lá fora, não tem esperança para você. Se você acha que você deve dar uma chance a Deus, se você acha que você não merece passar por isso, então dê um ponto final e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Não é nenhuma praga, não. É porque a Bíblia diz na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Aí eu passo por uma luta, eu passo por um sofrimento, e o que é que eu penso? Deus não me ama, Deus não me quer, já cumpriu o meu prazo, eu vou embora, desisto, abro mão. Deus disse, sem mim, nada podeis fazer. Lucas 1,37. Olha que muitas vezes, quando você está na cova, você esquece. Lucas 1, versículo 37. Quem encontrar pode ler, por favor. Porque para Deus nada. Você acha que o problema que você enfrenta, que você vive, será que Deus não tem a solução para ele? Tem. Mas muitas vezes você acha que não. O seu eu íntimo diz que não. Mas deixa eu lhe dizer o porquê que isso acontece. Porque você não tem o preparo necessário. Eu tenho que fazer a propaganda. Autoconfrontação. Autoconfrontação. É para você que não sabe lidar com seus problemas. A pessoa disse assim, pastor, estou enfrentando depressão. A Bíblia fala sobre depressão. Pastor, tem um problema de ira. Eu sou uma pessoa muito irada. A Bíblia fala sobre o problema da ira. Pastor, eu tenho um problema de ansiedade, eu não consigo dormir direito, porque parece que o dia de amanhã ele não sai da minha cabeça. Eu tenho uma preocupação extrema com isso. A Bíblia fala sobre o problema da ansiedade. Autoconfrontação, você vai aprender tudo isso. E você vai perceber que não é uma fórmula mágica, mas é Deus ensinando a você a lidar com seus problemas, sabe onde? Na cova. É muito fácil para mim, cômodo para mim, tudo está indo a mil maravilhas. Mas o nosso verdadeiro eu, o seu verdadeiro eu, ele se manifesta quando você está na cova. Está todo mundo bonitinho aqui, todo mundo cheiroso, bem apresentado, umas carinhas lindas. Privilégio de estar pregando aqui, as pessoas caladinhas ouvindo. Isso é bonito. Mas quando você está na cova, quando um leão vem para cima de você, qual a sua reação? Porque nós pensamos assim, lei da ação e reação. Leão pulou para cima de mim, eu vou me defender. Mas a Bíblia ensina que nós não devemos reagir, mas sim agir biblicamente. Você precisa se preparar com as Escrituras, com a palavra do Senhor. Há uma necessidade do povo de Deus se preparar para lidar com esses problemas. Senão você vai sucumbir em derrotas. Não vai saber lidar quando estiver na cova. Nós vimos aí no texto-chave que mesmo em situações desfavoráveis, Deus pode transformá-las em benefícios para a sua vida. Claro que isso não é para todos. Isso não é para todos. Os benefícios da cova são para aqueles descritos em Romanos capítulo 8, versículo 28. Abra lá sua Bíblia. Boa aluna de autoconfrontação. É um dos versículos-chave de autoconfrontação. Romanos 8, 28. Só que faltou uma palavrinha aí no começo. Sabemos.
Você precisa saber, se você ama a Deus, que a cova em que você se encontra, Deus vai transformá-la em benefício para a sua vida. Porque a Bíblia diz, sabemos que todas as covas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que parar de brincar de amar a Deus. Eu tenho que parar de acreditar em Deus quando tudo está indo bem. Eu tenho que amar a Deus quando tudo vai mal. Contei para uma pessoa essa semana, numa dificuldade. Estava lendo um livro, e em nome de Jesus, quero pegar parte desse livro, esboçá-lo e trazer em forma de mensagens aqui, sobre a graça de Deus. Aprendi nesse café dos pastores, conversando com algumas pessoas, sobre a graça de Deus, coisas tremendas que eu nem imaginava. Definição de graça, definição de fé, mas estejam orando quanto a isso. Mas eu falei para a pessoa, disse assim, estava lendo um livro, o autor Max Lucado, ele disse assim, estava com a minha esposa, minha família, meus filhos, parece que a filha dele, 4 ou 5 anos, estava brincando ao redor da piscina, e ela caiu dentro da piscina. O pessoal só foi perceber depois, e a bichinha agonizando lá dentro, ficou inconsciente, todo mundo chama o pai, chama a mãe, tiraram de lá, tentaram ressuscitar, levaram para o médico, família orando, ele pastor orando, Deus não leva a minha filha, que problema é esse, nunca passei por isso, sou um homem fiel ao Senhor. E Deus então ressuscita a menina, reanima a menina, todos os procedimentos deram certo e a menina recupera sua consciência e não tem nenhuma sequela. E ele louva ao Senhor, ele agradece, ora com a esposa, se dedica mais ao Senhor, mas porque era um homem experimentado na palavra, numa dessas devocionais, ele sentiu como se Deus estivesse falando com ele o seguinte: Max, hoje estou recebendo o seu louvor com muita intensidade, porque não levei a sua filha, na verdade é minha, você está cuidando. Claro que Deus não falou isso, ele sentiu no coração dele, quem tem experiência com Deus sabe do que é que eu estou falando. E ele disse assim, que Deus era como se Deus falasse: Max, se eu levasse a sua filha, a minha filha na verdade, porque foi comprada com meu sangue, se eu tivesse levado naquele dia, eu estaria recebendo o teu louvor hoje? Com tamanha intensidade? Porque nós somos assim. Quando estamos na cova, quando Deus tira alguma coisa, quando Deus aperta a situação, nosso louvor a Ele é diferenciado. Mas quando a coisa está boa, glória a Deus, Deus está me abençoando tremendamente, que eu estou tão feliz. Mas e se Deus tirar tudo? E se Deus te colocar na cova? O homem e a mulher que ama a Deus, não é aquele que tem uma simpatia, ou por conveniência vai para a igreja, lê porções das escrituras que te agradam. Não. O homem que ama a Deus, descrito em Romanos 8, 28, a mulher que ama a Deus, são aqueles que têm profundo compromisso com Ele, e porque são experimentados na palavra, através das lutas, através das covas que Deus impõe nas nossas vidas. Esses são aqueles que amam a Deus. O compromisso é com Deus. Eu abro um parêntese aqui, para as covas que os casais estão enfrentando nos seus casamentos. Quantos pensam em separar? Quantos pensam em abrir mão? E pensam e acham que estão abrindo mão da esposa ou do marido? Aí eu digo assim, estão dando um tapa na cara de Deus, porque no dia que casam diz assim, eu prometo ser fiel ao meu marido e à minha esposa, na alegria e nas covas, eu vou até o fim. Mas aí cai num buraquinho, não quero mais, não está dando mais certo. Estou orando ao Senhor já para colocar aquele método que eu falei aqui daquele pastor. Não, já estou orando, misericórdia não, já estou orando. Já saiba você que se me procurar para separar, vou orar para que Deus tire sua vida. Vou orar para que tire sua vida e da sua esposa. Vou orar. Se os dois forem crentes, eu quero deixar isso claro, se os dois forem crentes, porque você jurou a Deus e a sua esposa que era até quando? Então eu estou sendo bíblico, eu vou orar para que Deus
tire sua vida. Vou orar. Então não venha para cá, pode me procurar, pastor, me ajude, estou passando dificuldade. Está difícil, pastor, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sou casado há 8 anos. Eu sei que é difícil. Mas eu tenho aprendido a graça de Deus no meu casamento. E posso lhe ensinar através das escrituras se você tiver dificuldade. Mas se me procurar para separar. E outra coisa, eu ainda vou expor. Eu tenho que expor o caso. Porque aí as pessoas vão notar que você talvez não vai aparecer mais aqui. Eu vou expor, você tem que expor seu caso. Estou avisando de púlpito, viu? Procurar para separar já sabe do seu, né? Mas isso não acontece aqui não. Isso acontece lá em outros países. Aqui no Brasil, não acontece isso não. Mas para que você tenha esse vigor, essa garra do Senhor, mesmo na cova, você tem que ser treinado pelas Escrituras. E o cristão bem treinado, que ama ao Senhor, ele não se importa em sempre estar fazendo aquilo que Deus manda. Dentro da cova, fora da cova, mesmo que não seja correspondido. Sabe por quê? O compromisso dele é com Deus. Senhor, estou na luta, estou na prova, Senhor, está doendo. Não vou deixar de te amar, vou te servir, vou ler a palavra, vou me esforçar, vou fazer. Algumas pessoas fazem aconselhamento, sabem que quando me ligam ou quando eu ligo e digo assim, ó, leu hoje a Bíblia, cumpriu a sua tarefa, memorizou o versículo, a pessoa diz, não consegui, eu digo, não, desculpa. Você diga assim, eu não fiz. Ah, mas eu não conseguiu, não vou engolir. Se você ainda tem olhos, tem ouvidos, tem mãos, você pode fazer, faça. Precisamos fazer. O problema é que nós queremos as bênçãos do Senhor e nos esquecemos de nos preparar para elas. E aí Deus coloca uma cova e não temos a visão espiritual para entender que mesmo na cova podemos transformar a cova em bênção. Ah, mas o bom das Escrituras é que ela nos ensina como fazer, como nos preparar para isso. E aí eu preciso compartilhar com você isso. Faça como Daniel. Obedeça a lei do Senhor. Está em dificuldades? Obedeça a lei. Obedeça a palavra. Está passando por lutas? Obedeça a palavra. Está vivendo uma vida regalada? Obedeça a palavra. Abre em Daniel, capítulo 9. Volte lá para Daniel. Daniel, capítulo 9. Vamos pegar Daniel como exemplo. Daniel 9, versículos 1 e 2. Olha o que diz as Escrituras. Daniel 9, versículos 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, estendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel estava sempre consultando as Escrituras. Sempre. Ele era obediente. Por isso que ele não abriu mão de adorar outros deuses. Aliás, de adorar a Deus, em detrimento, em favor de outros deuses. Não abro mão de adorar o meu Deus, porque conheço através das Escrituras o Deus que eu sirvo. Obedeça a palavra, consulte a palavra. Porque o crente bem preparado, ele pode perceber que Deus transformará suas adversidades em bênçãos. E ele entende que as dificuldades e as covas, Deus pode tornar em bênçãos na sua vida. Faça como Daniel ainda, capítulo 6, volte um pouco. Capítulo 6. Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, fez o quê? Em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, fez o quê? Gosto desse finalzinho, porque não era algo que aconteceu porque Daniel iria passar por uma prova. Não, a Bíblia diz que ele costumava fazer o quê? Orar. Ore ao Senhor, tenha vida de oração. Pare com essa ideia de que você só tem que orar quando acorda. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, então eu vou orar quando eu acordar, quando eu almoçar e quando eu dormir. Ore o tempo todo.
A Bíblia ensina que nós devemos orar sem cessar. Fale com Deus o tempo todo. Você não precisa num ritual, está indo para o trabalho, está no ônibus, eu vou me ajoelhar aqui e vou orar. Ore com os olhos abertos. Fale com Deus. As pessoas dizem assim, poxa, estão no ônibus, estão no carro, eu não orei ao Senhor, saí tão apressado hoje. Quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Você não vai orar quando chegar em casa. Ore no ônibus, com os olhos abertos, caminhando, fazendo aí sua ginástica. Algumas pessoas aqui eu observo pela manhã fazendo ginásticas aqui no Vale, para manter a forma. Ore ao Senhor enquanto você caminha, enquanto você vai. Não deixe de orar ao Senhor. Essa oração aqui, quando a Bíblia fala que ele costumava fazer, representa justamente intimidade com Deus. É triste quando você pede alguém para orar, ela diz assim, não quero orar não. Não sei orar não. Olha, desculpa, não sei orar. Mas a pessoa sabe falar, sabe se comunicar, sabe vender. Não sabe orar? É porque infelizmente, nós estamos mal acostumados em achar que a oração tem que ser uma coisa técnica. Eu fecho os meus olhos e aí com toda a pompa, toda a formalidade eu me levo a Deus? Não, converse com o Senhor. Olha Deus, eu estou aqui, a coisa está ruim, Senhor. Estou sofrendo, muita luta, muita prova. Olha Senhor, meu dia está começando, eu preciso do Teu amparo. Isso é orar, isso é conversar com Deus. Conversa com o Senhor. Daniel costumava fazer isso. E ele era grato ao Senhor, porque ainda aqui no versículo 10, a Bíblia diz que ele dava o quê? Dava graças a Deus. Seja uma pessoa grata ao Senhor. Às vezes você murmura tanto. Seja grata a Deus. Olha Senhor, é verdade, isso aqui está doendo, mas espera lá Senhor. Será que tudo na minha vida é só cova? É só problema? Deixa eu pensar um pouco, Senhor. Eu tenho uma água limpa em minha casa para beber. Deixa eu pensar um pouco, Senhor. Ainda tenho luz elétrica aqui. Ainda tenho um telefone, não tem crédito, mas eu consigo dar toque. Mas tem o meu telefone aqui, não abro mão. Olha, tem tudo no telefone. Achei interessante uma piada que eu ouvi lá. Tem tudo no telefone. Acesso à internet, lista telefônica. Você fala, o telefone identifica, mas não tem crédito. Aí você tem um telefone. Me lembro quando eu tinha a idade de vocês, aí não tinha celular. E olha que eu sou novo, vim ter meu primeiro celular em 2004. Meu primeiro Patagônia. Motorola Patagônia. Foi uma festa. Pagava horrores. Tinha dinheiro para pagar horrores. Dava toque. Dani em feira dava toque. Ela trabalhava. Eu aqui toda abobalhada e dava toque. Ela me ligava. Era bom demais. Foi bom demais. É porque às vezes a gente está tão sufocado com as lutas, com os problemas, que a gente acha que não somos abençoados. E a gente adora o problema, adora. E eu posso beber a minha água, eu posso caminhar, eu tenho saúde. Olha, eu não tenho um plano de saúde, mas Deus tem me dado uma saúde para não me levar para o hospital, para depender de hospital. Eu tenho tanta coisa na minha vida, mas por que eu estou olhando tanto para os meus problemas? Se Deus disse que está cuidando de mim, se Deus disse que nunca jamais me abandonaria, por que eu estou lamentando tanto? É assim que nós fazemos. Mas precisamos ser treinados. Olhar para as Escrituras, aprender com esses exemplos. Daniel, ele tinha motivos para reclamar. Só um dado histórico aqui. 2.600 quilômetros aproximadamente longe da sua terra natal. Isso é mais do que daqui para São Paulo. Parece que daqui para São Paulo são quase 2.100 quilômetros. 2.600 longe de sua terra natal. Tirado à força da casa dos seus pais, dos seus amigos, da sua comodidade. Não podia adorar no templo, mas estava cercado por incrédulos, que tinham inveja dele. Você pode ler depois do capítulo 6, você vai constatar isso. Mas mesmo assim ele dava graças a Deus. Tinha motivos para não dar. Motivos carnais. Mas os seus motivos espirituais, aprendidos através das Escrituras, eram muito maiores. E hoje crentes que não dão graças a Deus, passam a vida reclamando de tudo.
com gratidão, todos os dias, reconhecemos a soberania de Deus nas nossas vidas. Gildazinho e Celinha têm as suas dificuldades. Converso muito, uma das pessoas que eu converso muito com eles, mas nunca vi tempo ruim, aparentemente. Algumas pessoas não estão mais aqui, contudo, suas casas, seus carros próprios quitados, donos dos seus negócios, trabalhando em boas empresas, reclamando da vida. Reclamando da vida. Todo esse conjunto de virtudes deram a Daniel um espírito excelente, espírito de adorador. Dentro da cova ele sabia em que ele confiava. Não importa em que cova você tenha sido colocado ou colocada. Seja a cova de familiares incrédulos, crise financeira, enfermidade, injustiça, não importa. Se você for um crente fiel, preocupado em agradar a Deus, a sua preocupação tem que ser essa: agradar a Deus, praticar a sua palavra. Vai chegar um tempo que Deus vai te tirar dessa cova. Vai te tirar. Deus não coloca apenas problemas nas nossas vidas por colocar. Não creio num Deus carrasco. Eu creio num Deus que, em meio aos problemas, Ele pode transformar em muito o nosso caráter. Em muito. Esse é o Deus que eu creio, o Deus das Escrituras. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Nós temos que começar já agradecendo ao Senhor. Porque nós somos tão pequenos, Pai. Nós somos tão dependentes do Senhor, que às vezes olhamos tanto, mas tanto para as nossas dificuldades e nos esquecemos o quanto somos abençoados, Senhor. Com saúde, com filhos saudáveis, com amigos, com irmãos verdadeiros. Mas os problemas, eles querem gritar e dizer que o Senhor não está presente. Nos ajuda, Senhor. Desperta em nós o desejo para obedecer a Tua palavra. Desperta em nós para fazer como Daniel, que obedecia a Tua palavra, que tinha momentos de oração, Senhor. Tudo isso desenvolveu no Teu jovem um espírito excelente de adorador. Nos ensina, Senhor, que as covas que muitas vezes o Senhor nos coloca podem ser bênçãos nas nossas vidas. É duro, Senhor, é difícil, porque o nosso coração, ele é duro. Mas sabemos que com a prática da Tua palavra, com empenho e dedicação e compromisso fiel de agradar ao Senhor em tudo, a consequência, o resultado disso é sermos abençoados em nome de Jesus. Não há outra consequência. Mas nos ensina, Senhor, precisamos a viver um dia de cada vez. Perdoa, Senhor, quando nós somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel. Obrigado, Pai, pelas lutas. Obrigado, Pai, pelas provas. Dói, Senhor, choramos muitas vezes, mas em nome de Jesus, não tem prova maior do que a fé que nós temos no Senhor. Então, Pai, eu te peço um conforto para o Teu povo, para o Teu servo, para a Tua serva que está aqui nessa noite e tem sofrido, Senhor. O Senhor tem sentido as Tuas lutas, porque a Bíblia fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. O Senhor sente a dor do Teu servo, a dor da Tua serva que se encontra aqui nessa noite, e o Senhor sabe quem são, porque o Senhor não desampara nenhum deles. Então eu te peço, Senhor, conforta esse coração, dá a essas pessoas olhos espirituais, para perceber que em meio a tantas lutas, o Senhor está com cada um deles, cada um de nós. Não nos deixa esquecer os Teus ensinamentos,
e nos dá força e motivação para que a cada dia, Senhor, venhamos experimentar o maná que é a tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.